Bem-vindo ao canal. É um prazer ter você com a gente. E agora, sem mais demora, vamos começar a história de hoje. Ainda no passado, Caridde e Sully selam um acordo cruel. Um pacto para que Zeynep acredite que Turna não está mais viva. Mas, quando a história avança para os dias atuais, tudo muda. Zeynep terá um acerto de contas doloroso com a própria mãe. E Caridde vai dar o troco em Sully de um jeito totalmente inesperado, provando que, apesar de tudo, nunca abandonou a filha. Tudo começa em um flashback. Determinada, Caridde procura Sully e faz a proposta sem rodeios. Ela quer que as duas mintam para Zeynep e digam que Melek morreu. Mais tarde, o telefone toca. Do outro lado da linha, Sully é direta. Tá bom, a gente tem um trato. Surpresa. Caridde se anima, mas confirma. Então você realmente concorda comigo. Vamos contar para todo mundo que a Melek se foi. Sully não perde tempo. E o dinheiro, você vai me dar a grana? Caridde respira fundo antes de responder. Claro que vou, mas antes preciso resolver algumas coisas. E então, impõe suas condições. Você não pode apenas dizer que a Melek se foi. Tem que fazer o papel da mãe que perdeu a filha. Chorar, sofrer e pedir para que nunca mais falemos com você. Eu vou até providenciar um túmulo para ela. Sully aceita sem hesitar. Ótimo, faça o que quiser. Só compra a sua parte e me mande o dinheiro. A ligação termina. Caridde abaixa o telefone. E ao se virar, leva um choque. Gans está ali. Com os olhos arregalados, a jovem diz, quase sem voz. Eu escutei tudo o que você falou. O coração de Caridde dispara. Ela se senta no sofá, abalada. Minha filha. Mas Ganzi a interrompe, firme. Me escuta. Eu não sou mais uma garotinha. E te conheço muito bem. Sei exatamente do que você é capaz e do risco que está correndo. Ela se aproxima e completa, com convicção. Não importa o que você faça. Eu sempre vou estar aqui. Nervosa, Caridde questiona, com a voz embargada. Mas você não acha perigoso demais? A Zeynep vai sofrer muito. Ganzi responde, sem hesitar. Há dores que vêm para o bem. Zeynep merece viver uma nova fase da vida dela. O depois, a gente resolve depois. Mas nenhuma delas imagina que esse depois chegará muito antes do esperado. Algum tempo depois. Caridde vai até o hospital. Lá, encontra Gono e as filhas, Senan e Azi. Visivelmente tensa, Gono dispara. Você disse ao telefone que precisava falar comigo. É sobre a Turna? Faz tempo que não tenho notícias dela. Caridde respira fundo. Os olhos pesam. A voz falha. Eu sei o que está acontecendo com a Turna. Mas as notícias não são nada boas. Assustada, Gono insiste. Como assim? Sentindo todos os olhares sobre si, Caridde quase não consegue sustentar a mentira. Mesmo assim, conclui, com dificuldade. A Turna sofreu um acidente. E não resistiu. O silêncio dura apenas um segundo. Tomada pelo desespero, Gono berra. O quê? Meu Deus, isso não é verdade. Ela entra em pânico, sem chão. A Zeynep, ela não vai aguentar. A revelação cai como uma bomba. Todos ficam em choque diante da suposta tragédia. O clima é de choque, de luto absoluto. As lágrimas tomam conta do ambiente. Todos choram, e Caridde tenta como pode consolar cada um. Mas há alguém que não se convence. Sinan observa em silêncio. Algo nas atitudes dela soa estranho. Seu instinto de detetive dispara. E a desconfiança começa a crescer. Pouco depois, Gonu e Caridde seguem até o quarto de Zeynep. Gonu se aproxima devagar com o coração apertado. Meu bem, a gente precisa te contar uma coisa. Surpresa, Zeynep estranha os rostos tensos. O que foi? Por que essas caras? Me digam, o que aconteceu? As duas permanecem em silêncio. O ar pesa. Ainda mais nervosa, Zeynep insiste com a voz falhando. Foi com a Turna? Nenhuma resposta. O silêncio confirma tudo antes mesmo das palavras. Desesperada, ela continua. É a Turna, não é? O que aconteceu com a Turna? Quando finalmente revelam o que supostamente aconteceu, a dor atinge Zeynep como um golpe brutal. Ela grita. Um grito que soa como um pedido de socorro.
Quem escuta sente um gosto amargo na boca. É impossível não se abalar. Algum tempo depois, Zeynep vai até o cemitério. Diante dela, o túmulo de Melek. Ela se aproxima, os olhos cheios de lágrimas. Ao tocar a pedra fria, seu corpo treme. Ali, toda a esperança de que aquilo fosse mentira se desfaz. Zeynep desaba em choro. Um choro profundo, rasgado, silencioso. De longe, se não observa, um nó se forma em sua garganta. Com o rosto inchado, a voz quebrada, ela sussurra. Sem você, Turna. Que graça tem tudo isso. Você me deixou. Eu te amo tanto. Nesse momento, Senan se aproxima e a envolve num abraço. Eu sempre voltar aqui. A gente vai passar por isso juntas. Em meio à dor, Zeynep se sente acolhida e percebe que, apesar de tudo, ainda não é o fim. Mais tarde, outra surpresa amarga. Sully aparece de repente no quarto de Zeynep. A revolta toma conta da jovem, mas as forças faltam, e tudo o que ela consegue fazer é chorar. Constrangida, Sully se vira para ir embora. Não suporta aquela cena, mas Zeynep a interrompe. Espera. Fica aqui, por favor. Ela respira fundo, entre lágrimas. Eu sei que é estranho você estar aqui agora, mas para mim também é estranho, depois de tudo o que aconteceu. Com a voz embargada, continua. Eu sinto muito. Eu queria ter estado ao seu lado, te apoiado naquele momento. Sully se abala. Por um segundo, quase se arrepende da mentira, mas o sentimento passa. Ainda chorando, Zeynep tenta dizer. Eu sei que você fala que eu não sou nada da Turna, mas eu... Sully a interrompe, firme. Eu não vou fazer isso com você de novo. E agora, menos ainda vendo você desse jeito. Zeynep a encara com os olhos marejados. Eu amava ela. Amava do fundo do meu coração. Engolindo em seco, Sully responde. A Melek queria te ver recuperada. Ela te amava muito. Sully se afasta. Sai do quarto sem olhar para trás. Quando Sulé fecha a porta, Karide se aproxima imediatamente, tensa. Ela desconfiou de alguma coisa? Sulé se vira, com o rosto carregado de revolta. Eu não consigo entender que tipo de ser humano a senhora é. Mesmo querendo que a Zeynep pague pelo que fez, isso que a senhora está fazendo ultrapassa qualquer limite. Karide ergue a cabeça, fria. Lembre-se do nosso trato. O Sendiz também não pode saber de nada. Sulé rebate, nervosa. Ele não vai saber, mas isso pode me prejudicar. Ela se afasta para ir embora, mas para no meio do caminho. Sem olhar para trás, diz: Que Deus perdoe você. Karide fica paralisada. O coração dispara, mas logo depois um pequeno alívio surge. Ela acredita que nunca mais verá aquela mulher. No dia seguinte, Sinan segue sua rotina no trabalho, até ser chamado para analisar imagens de câmeras de segurança. De repente, algo faz gelar por dentro. Na tela, ele vê Sulé, de mãos dadas com Melek. Em choque, ele pergunta, quase sem voz: De quando é isso? O policial responde, confuso: De ontem. O chão parece sumir sob seus pés. Sem dizer mais nada, Sinan sai às pressas. O policial fica para trás, sem entender nada. Pouco depois, Sinan vai até o cemitério. Ele precisa de respostas. Após conversar com um funcionário, a verdade começa a surgir. Não houve funeral algum naquele túmulo. Em choque, ele pergunta: Então, está vazio? Posso saber quem comprou e quando? O homem responde, sem imaginar o impacto: Foi comprado por Karide Gunis. E sim, o túmulo está vazio. Sinan fica imóvel. Tudo se encaixa. A mentira, o teatro, a dor de Zeynep. Imediatamente, ele vai atrás de Karide. Ao confrontá-la, basta olhar para o rosto dela. A reação diz tudo. Desesperado, Sinan explode. A senhora tem noção do horror que cometeu? Eu já vi de tudo nessa profissão, mas isso eu não consigo compreender. Karide rebate, fria. É verdade. Só uma mãe poderia entender. Surpreso, Sinan retruca. É mesmo? Que tipo de mãe inventa a morte de alguém e mente desse jeito para a própria filha? Karide engole em seco. O silêncio pesa. Ela tenta encerrar. Você está passando dos limites. Irritado, Sinan insiste. Não. Agora me responda. Respirando fundo, Karide finalmente confessa. Eu fiz o que fiz para salvar a minha filha. Eu queria que ela começasse uma nova vida. Eu me arrependo. Claro que sim. Mas não posso mais voltar atrás. Não posso arriscar perder minha filha. Sinan rebate, firme. Se você não contar a verdade, vai perder sua filha do mesmo jeito quando ela descobrir tudo. Karide responde, não tão ameaçador. Se ela descobrir, eu não serei a única a perder algo.
Você também vai. Ela encara Sinan e dispara. Se a Doena voltar, Zeynep terá que escolher entre vocês dois. E você não será o escolhido. Sinan respira fundo, abalado, mas firme. Você pode até estar certa, mas ela merece saber a verdade. Sem esperar resposta, o delegado se afasta. Kahid fica ali, sozinha, atordoada, sem saber se venceu ou se acabou de perder tudo. Os meses passam. E Sinan não encontra coragem para contar a verdade a Zeynep. O peso da mentira só cresce. Quando Zeynep vê Turna pela primeira vez, algo dentro dela se acende. A esperança volta com força. O coração dispara. Mas a alegria dura pouco. Melek está diferente. Fria. Distante. A menina a trata mal. E diz sem rodeios que nunca mais voltará a ser Turna. Essas palavras a destroem. Toda a euforia de ter a filha viva se transforma em dúvida, culpa e uma dor que não encontra explicação. Sule se esquiva. Não consegue responder com sinceridade. Zeynep sente. Ela percebe que há algo errado. Que essa história tem mais camadas. Mas jamais imagina que as pessoas que mais ama e confiam estão envolvidas nisso. Os dias passam. E a culpa de Sinan aumenta a cada instante. Cada vez que ele vê o rosto entristecido da esposa. Cada vez que a escuta chorar escondida, sofrendo pela rejeição da própria filha. Até que, certo dia, Zeynep lhe entrega um presente. Junto, um cartão. Emocionado, Sinan lê em voz alta. Por me conhecer também. Por ser o meu melhor amigo. Obrigada por me levantar sempre que eu caio. Com a voz embargada ele diz: Isso é lindo, meu amor. Você sente isso mesmo? Zeynep sorri, triste e sincera. Na verdade, sinto até mais. Mas só consegui escrever isso. Nesse instante, Sinan começa a chorar. Assustada, ela pergunta: O que foi? Inquieto, ele responde: Isso é um absurdo. Essas coisas não deveriam acontecer. Nós não somos esse tipo de casal. Confusa, Zeynep questiona: Do que você está falando? Suando frio, Sinan respira fundo. Eu preciso te contar uma coisa. Zeynep arregala os olhos. Ele continua, trêmulo. Eu sabia que a Turna estava viva. Há meses. O mundo para. Completamente em choque, ela pergunta: O quê? Acho que eu não entendi. Sem conseguir olhá-la nos olhos, Sinan diz: Entendeu sim. Eu queria te contar, mas não sabia como. Eu tive medo. Atordoada, ela explode. Medo do quê? De eu te esquecer. Como alguém consegue esconder algo assim? A voz falha, mas a dor transborda. Você viu como eu sofri esses meses? Como pôde fazer isso comigo? Por quê? Sinan a encara, atônito. Sem palavras. Furiosa, Zeynep continua: Você não queria me dividir com a Turna. Você teve medo de que eu não me casasse com você se encontrasse minha filha. Desesperado, Sinan tenta: Por favor, me escuta. Ela o interrompe, devastada. Escutar o quê? Você teve dias, meses para me contar. As lágrimas descem sem controle. Eu perdi minha filha por sua culpa. Ela não quer falar comigo. Acha que eu a abandonei. A voz treme. Mas como eu abandonaria minha filha? Se eu nem sabia que ela estava viva. Tomada pela dor, ela conclui: Você fez tudo isso por puro egoísmo. Respirando fundo, Sinan diz, vencido: Bom, acho que você já disse tudo o que precisava dizer. Eu vou embora. Zeynep fica paralisada. Ela apenas observa. O homem que ama se afastar. Ao escutar a porta se fechando, Zeynep sente algo se romper dentro dela. Em silêncio, ela tira a aliança do dedo. O gesto é firme, definitivo. Não existe perdão. Não existe mais casamento. Sinan não estará mais ao seu lado. No dia seguinte, Zeynep aparece cercada de malas na casa de Kahid. Diante da mãe e de Ganzi, ela anuncia, sem hesitar:
eu vou me divorciar do Sinan. Quando ela explica o motivo, Ganzi e Kahid se entreolham. O olhar diz tudo. A verdade está se aproximando. E elas sabem que também serão punidas por isso. Mais tarde, Kahid se encontra com Gono. Ela tenta parecer calma, mas a voz entrega o medo que carrega. Gono a encara, séria. A mentira que você inventou mudou tudo. Agora todos nós estamos sofrendo as consequências. Kahid desvia o olhar vencida. Eu sei. Quanto mais eu tento consertar, pior fica. Tudo que eu toco desmorona. Agora Sinan e Zeynep vão se divorciar, e a culpa é minha. Gono respira fundo e diz: eu acho que você deveria contar a verdade a Zeynep. Talvez isso ainda a salve. As palavras ficam ecoando. Kahid começa a pensar em como revelar tudo, sem imaginar que a verdade pode ser ainda mais devastadora do que a mentira. No dia seguinte, Kahid prepara a casa com cuidado. Pede que as empregadas assem biscoitos frescos. O cheiro invade o ambiente e a transporta para a infância. Zeynep também sente. E Kahid se permite um alívio silencioso. O plano parece estar funcionando. Mas o sorriso de Zeynep desaparece quando Kahid diz: eu preciso falar algo importante com você. Um frio percorre o corpo de Zeynep. O que é de tão importante? Kahid responde, contida: não vou entrar em detalhes sobre os motivos, mas tudo o que eu fiz foi para o seu bem. Zeynep franze a testa, ainda mais confusa. Kahid continua, com a voz trêmula: fui eu quem mandei a Sulete dizer que a Turna tinha partido. Não foi ideia dela, muito menos do Sinan. Zeynep fica petrificada. O mundo gira, a respiração falha, o estômago parece virar pedra de gelo. Zeynep segue sem conseguir parar. Eu paguei a Sule para me ajudar. Depois, o Sinan acabou descobrindo tudo. Atordoada, Zeynep desvia o olhar. Tenta assimilar. A própria mãe, criando uma mentira dessa sobre sua filha. Kahid tenta segurar sua mão. Zeynep se afasta. Cada palavra de Kahid só aumenta a revolta. Fora de si, Zeynep a encara e dispara: se você voltar a encostar em mim, ou sequer ousar dizer meu nome de novo. Em prantos, Kahid implora: não faça isso comigo, pelo amor de Deus. Eu não vou suportar viver sem você, minha filha. Zeynep ergue a cabeça, firme apesar das lágrimas. Não, eu não sou mais sua filha. O silêncio pesa. Ela continua, com a voz carregada de dor: a minha mãe é a Gono. Ela mentiu para mim por alguns dias, sim, mas teve a decência de tentar melhorar a situação da Turna. Situação essa que você mesma criou. Trêmula, Kahid insiste: não faz isso comigo. Eu preciso que você me entenda. Como eu vou viver sabendo que você não me perdoa? Zeynep enxuga as lágrimas e responde, fria: pelo visto, você é muito boa em fingir que alguém não está mais viva. Ela respira fundo e conclui: então faça um favor para mim e finja que eu também não existo mais. O coração de Kahid parece parar por um segundo. E Zeynep continua. Com a voz firme, Zeynep conclui, sem voltar atrás: eu vou me encontrar com o meu advogado. Vou pedir uma medida protetiva contra você. E se dê por satisfeita, porque eu não vou te denunciar. Ela se vira e vai embora. Assim que a porta se fecha, Kahid desaba. Cai no choro, sem forças. Ela sempre soube que esse dia chegaria. Mas nada, absolutamente nada, a preparou para aquela dor. Os dias passam. E Zeynep cumpre tudo o que prometeu. Ao procurar um advogado, ela não apenas finaliza o divórcio com Sinan, como também pede uma medida protetiva contra Kahid. Quando tudo termina, o vazio toma conta. Ela perdeu, de uma só vez, as duas pessoas em quem mais confiava. Sozinha, Zeynep sente que não tem mais nada a perder. É então que toma outra decisão difícil. Ela resolve denunciar Cengiz e Sule. O juizado de menores vai até a casa deles. E não demora para perceber. Aquele não é um lugar adequado para duas crianças viverem. Os depoimentos dos vizinhos são contundentes. Revelam a verdade sobre o relacionamento de Cengiz e Sule. O descaso, a negligência, o abandono. É mais do que suficiente. Os dois acabam atrás das grades. Imelek e Ali são encaminhados para um abrigo. Zeynep tenta de tudo para adotá-los.
luta, insiste. Mas o próprio passado pesa contra ela. E o processo não avança. Pensando no bem da mocinha, Gonu toma a frente. Ela consegue adotar as duas crianças. Zeynep passa a morar com Gonu, com as crianças e com a senhora Zeynep. A convivência diária muda tudo. Aos poucos, Durna baixa a guarda. A dor dá lugar à compreensão. Até que, finalmente, ela perdoa Zeynep. Quando escuta esse pedido, Zeynep sente como se todo o sofrimento do último mês tivesse valido a pena. Agora ela está ao lado de quem mais ama. De quem nunca vai traí-la. De quem nunca vai quebrar sua confiança. E você? Achou certo a Zeynep ter pedido o divórcio do Sinan? Deixe sua opinião nos comentários. Está aparecendo para você mais um vídeo surpreendente da novela. Clique e assista agora. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber todos os vídeos publicados depois da novela. Ao escutar a porta se fechando, Zeynep sente algo se romper dentro dela. Em silêncio, ela tira a aliança do dedo. O gesto é firme, definitivo. Não existe perdão. Não existe mais casamento. Sinan não estará mais ao seu lado. No dia seguinte, Zeynep aparece cercada de malas na casa de Kahid. Diante da mãe e de Ganzi, ela anuncia, sem hesitar: "Eu vou me divorciar do Sinan." Quando ela explica o motivo, Ganzi e Kahid se entreolham. O olhar diz tudo. A verdade está se aproximando. E elas sabem que também serão punidas por isso. Mais tarde, Kahid se encontra com Gonu. Ela tenta parecer calma, mas a voz entrega o medo que carrega. Gonu a encara, séria. "A mentira que você inventou mudou tudo. Agora todos nós estamos sofrendo as consequências." Kahid desvia o olhar vencida. "Eu sei. Quanto mais eu tento consertar, pior fica. Tudo que eu toco desmorona. Agora Sinan e Zeynep vão se divorciar, e a culpa é minha." Gonu respira fundo e diz: "Eu acho que você deveria contar a verdade a Zeynep. Talvez isso ainda a salve." As palavras ficam ecoando. Kahid começa a pensar em como revelar tudo, sem imaginar que a verdade pode ser ainda mais devastadora do que a mentira. No dia seguinte, Kahid prepara a casa com cuidado. Pede que as empregadas assem biscoitos frescos. O cheiro invade o ambiente e a transporta para a infância. Zeynep também sente. E Kahid se permite um alívio silencioso. O plano parece estar funcionando. Mas o sorriso de Zeynep desaparece quando Kahid diz: "Eu preciso falar algo importante com você." Um frio percorre o corpo de Zeynep. "O que é de tão importante?" Kahid responde, contida: "Não vou entrar em detalhes sobre os motivos, mas tudo o que eu fiz foi para o seu bem." Zeynep franze a testa, ainda mais confusa. Kahid continua, com a voz trêmula: "Fui eu quem mandei a Sulete dizer que a Turna tinha partido. Não foi ideia dela, muito menos do Sinan." Zeynep fica petrificada. O mundo gira, a respiração falha, o estômago parece virar pedra de gelo. Zeynep segue sem conseguir parar. "Eu paguei a Sule para me ajudar. Depois, o Sinan acabou descobrindo tudo." Atordoada, Zeynep desvia o olhar. Tenta assimilar. A própria mãe, criando uma mentira dessa sobre sua filha. Kahid tenta segurar sua mão. Zeynep se afasta. Cada palavra de Kahid só aumenta a revolta. Fora de si, Zeynep a encara e dispara: "Se você voltar a encostar em mim, ou sequer ousar dizer meu nome de novo." Em prantos, Kahid implora: "Não faça isso comigo, pelo amor de Deus. Eu não vou suportar viver sem você, minha filha." Zeynep ergue a cabeça, firme apesar das lágrimas. "Não, eu não sou mais sua filha." O silêncio pesa. Ela continua, com a voz carregada de dor: "A minha mãe é a Gonu. Ela mentiu para mim por alguns dias, sim, mas teve a decência de tentar melhorar a situação da Turna. Situação essa que você mesma criou." Trêmula, Kahid insiste: "Não faz isso comigo. Eu preciso que você me entenda. Como eu vou viver sabendo que você não me perdoa?" Zeynep enxuga as lágrimas e responde, fria: "Pelo visto, você é muito boa em fingir que alguém não está mais viva." Ela respira fundo e conclui: "Então faça um favor para mim e finja que eu também não existo mais." O coração de Kahid parece parar por um segundo. E Zeynep continua:
Com a voz firme, Zeynep conclui, sem voltar atrás. Eu vou me encontrar com o meu advogado. Vou pedir uma medida protetiva contra você. E se dê por satisfeita. Porque eu não vou te denunciar. Ela se vira e vai embora. Assim que a porta se fecha, Khalid desaba. Cai no choro, sem forças. Ela sempre soube que esse dia chegaria. Mas nada, absolutamente nada, a preparou para aquela dor. Os dias passam. E Zeynep cumpre tudo o que prometeu. Ao procurar um advogado, ela não apenas finaliza o divórcio com Sinan, como também pede uma medida protetiva contra Khalid. Quando tudo termina, o vazio toma conta. Ela perdeu, de uma só vez, as duas pessoas em quem mais confiava. Sozinha, Zeynep sente que não tem mais nada a perder. É então que toma outra decisão difícil. Ela resolve denunciar Cengiz e Sule. O juizado de menores vai até a casa deles. E não demora para perceber. Aquele não é um lugar adequado para duas crianças viverem. Os depoimentos dos vizinhos são contundentes. Revelam a verdade sobre o relacionamento de Cengiz e Sule. O descaso. A negligência. O abandono. É mais do que suficiente. Os dois acabam atrás das grades. E Melek e Ali são encaminhados para um abrigo. Zeynep tenta de tudo para adotá-los. Luta. Insiste. Mas o próprio passado pesa contra ela. E o processo não avança. Pensando no bem da mocinha, Gonu toma a frente. Ela consegue adotar as duas crianças. Zeynep passa a morar com Gonu. Com as crianças. E com a senhora Zeynep. A convivência diária muda tudo. Aos poucos, Durna baixa a guarda. A dor dá lugar à compreensão. Até que, finalmente, ela perdoa Zeynep. Quando escuta esse pedido, Zeynep sente como se todo o sofrimento do último mês tivesse valido a pena. Agora ela está ao lado de quem mais ama. De quem nunca vai traí-la. De quem nunca vai quebrar sua confiança. E você? Achou certo a Zeynep ter pedido o divórcio do Sinan? Deixe sua opinião nos comentários. Está aparecendo para você mais um vídeo surpreendente da novela. Clique e assista agora. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber todos os vídeos publicados depois da novela.